Olá amigos, seguidores do canal Season Sudamérica, buenas noches, como estão todos? Como vai passado hoje, dia 13 de março de 2026, dia viernes? Espero que todos tenham passado um bom dia, com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade, tá bem? Bueno, vamos iniciar o vídeo de hoje na noite. Que solamente Chile houve 27 sismos réplicas seguidos, tá bem? Houve muitos sismos em Chile, pero que é por lo motivo que se passou hoje o sismo pela manhã de Chile que demos no vídeo de la manhã, donde hablamos que foi 6.2 a 22 quilômetros em Chile, pero que depois há registrado uma mais, foi 6.3 em la escala Richter, e solamente a 10 quilômetros de profundidade. Em la manhã hablamos 22 quilômetros, pero que há registrado 6.3 a solamente 10 quilômetros, e não a 22 quilômetros de profundidade. Então, foi mais cerca e um ponto a mais de intensidade, 6.3 em la escala Richter. Bueno, vamos falar de todos os sismos e vamos iniciar com Chile. Chile, primeiro sismo foi a 3.6 em la escala Richter, a 28 quilômetros de profundidade, às 10h43 de la manhã. Depois Chile novamente 3.3 em la escala Richter, a 30 km de profundidade, às 10h46 de la manhã. Chile novamente 3.4 em la escala Richter, a 26 km de profundidade, às 10h47 de la manhã. Depois Chile novamente 3.4 a 98 km de profundidade, às 10h48 de la manhã. Depois Chile 4.0, este aí sentido Chile, pois foi a 31 km de profundidade, às 10h49 de la manhã. Seguido Chile 3.8 em escala Richter, a 43 km de profundidade, às 10h50. Depois Chile 3.4 em escala Richter, 26 km de profundidade, às 10h52 de la manhã. Chile novamente 3.8 a 27 km de profundidade, às 10h56 de la manhã. Chile novamente 3.3 em la escala Richter, a 32 km de profundidade, às 11h16 de la manhã. Chile novamente 3.0 em la escala Richter, 25 km de profundidade, às 11h19 de la manhã. Aí ha venido em Peru 4.1 em la escala Richter, lejos de la Terra 120 km de profundidade, às 9h22 de la manhã. Depois novamente uma sequência grande de Chile, 3.2 em la escala Richter, 24 km de profundidade, às 11h29 de la manhã. Novamente Chile, 3.6 em la escala Richter, 26 km de profundidade, às 11h32 de la manhã. Chile novamente 3.7 em la escala Richter, a 27 km de profundidade, às 11h47 de la manhã. Chile novamente 3.3 em la escala Richter, a 26 km de profundidade, às 11h58 de la manhã. Novamente Chile 3.3 em la escala Richter, a 30 km de profundidade, às 12h20 de la tarde. Chile novamente 3.4 em escala Richter, 32 km de profundidade, às 1h07 de la tarde. Chile 3.3 em la escala Richter, a 237 km de profundidade, lejos de la Terra, às 1h11 de la tarde. Chile novamente 3.12 em la escala Richter, a 123 km de profundidade, lejos de la Terra, às 1h23 de la tarde. Argentina 4.1 em la escala Richter, pequeno movimento sentiu Argentina, a 244 km de profundidade, lejos de la Terra, às 1h59 de la tarde.
Chile novamente, 3.4 em la escala Richter, 26 km de profundidade, las 3:03 de la tarde. Chile novamente, 3.1 em escala Richter, 29 km de profundidade, las 3:06 de la tarde. Bolívia, 3.5 em la escala Richter, a 234 km de profundidade, lejos de la terra, a las 12:59 de la tarde. Chile novamente, 3.1 em la escala Richter, 23 km de profundidade, las 3:59 de la tarde. Bolívia, 3.4 em la escala Richter, a 174 km de profundidade, lejos de la terra, las 4:36 de la tarde. Chile novamente, 3.12 em la escala Richter, 25 km de profundidade, las 5:36 de la tarde. Bolívia, 3.4 em la escala Richter, a 198 km de profundidade, lejos de la terra, las 4:43 de la tarde. Chile, 3.0 em la escala Richter, a 98 km de profundidade, a las 6:17 de la noche de hoy. Chile, 2.6 em la escala Richter, a 89 km de profundidade, las 6:49 de la noche de hoy. Chile novamente, 2.8 em la escala Richter, a 34 km de profundidade, las 7:04 de la noche de hoy. Chile novamente, 2.9 em la escala Richter, a 49 km de profundidade, las 7:17 de la noche. Colômbia, 1.8 em la escala Richter, a 141 km de profundidade, las 5:34 de la tarde de hoy. Colômbia novamente, 2.5 em la escala Richter, a 150 km de profundidade, lejos de la terra, las 5:42 de la tarde. E finalizando o vídeo de la noche de hoy, Chile 2.8 em la escala Richter, 20 km de profundidade, las 7:40 de la noche de hoy. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envia para amigos, vizinhos, familiares, grupo de WhatsApp, tá bem? Amanhã temprano regressaremos com um novo vídeo de los sismos que se passaram hoje em final de la noche, em la madrugada, e amanhã pela manhã temprano, tá bem? Tenham todos uma boa noite e hasta amanhã. Tchau, tchau.